Hideo Kojima é um dos criadores de videogame mais conhecidos do planeta e autor de uma publicidade autoral que é talvez a mais conhecida da indústria. Um japonês criado em Osaka que perdeu o pai quando começou a trabalhar. Ele se transformou num designer de jogos que conseguiu aliar produções cinematográficas com o que há de mais avançado graficamente na indústria. Partindo dos filmes de ação americanos e mangás que ele consumia na juventude, o que trouxe Metal Gear, Snatcher e Policenauts, o Kojima agora abriu o seu próprio estúdio e se tornou autor de um jogo sobre o fim do mundo, Death Stranding. E sobre fim do mundo a gente entende, né? Vem com a gente na TV Cringe saber mais sobre Hideo Kojima e Death Stranding. O que é Death Stranding? Olha, tá aí uma boa pergunta. Death Stranding é o nome dado para o evento catastrófico e apocalíptico que varreu um local chamado América. Esse fenômeno ocorreu na história e acabou com as comunicações no país, dizimando a vida humana, animal e vegetal. Esse evento foi marcado por diversas explosões, deixando o país, segundo palavras da personagem Fragile, para o protagonista Sam Porter Bridges, como um queijo suíço. A sua jornada no primeiro jogo e no segundo é reconectar a América e evitar o sexto Death Stranding, que promete destruir tudo de vez. Mas Death Stranding não é só uma grande explosão comparada a uma bomba nuclear. É também o fim da fronteira entre pessoas vivas e mortas. Apesar de ter uma história complexa e que tece uma crítica à história real dos Estados Unidos, o Death Stranding ficou conhecido no seu lançamento como o jogo do Uber, dos Correios, do entregador de encomendas. Tudo isso porque ao longo do jogo você tem que andar lá com a sua mochilinha enorme nas costas por vastos cenários, conectando computadores, ligando as pessoas numa rede social em que você não enxerga nem os outros jogadores. Aliás, o modo online desse jogo é um espetáculo, né? Você não vê os outros jogadores, mas você vê todas as modificações que eles vão fazendo no cenário. Inclusive você, desgraçado, que deixou aquela escada num lugar que não vai pra lugar nenhum. Um troglodita. Troglodita, troglodita, troglodita. Aliás, isso torna as cenas de tiroteio mais presentes no final do jogo bem menos interessantes. O Death Stranding abre com uma cultura de coletivismo, ao invés de competição, para construir um mundo que vive sob a desgraça do fim dele próprio. Não é à toa que o Kojima abre o seu jogo mais autoral longe das amarras da gigante Konami, onde ele criou Metal Gear, citando o escritor Kobo Abe e a sua tese sobre paus e cordas. Nesse caso, o pau é o conflito tradicional dos videogames e as cordas, o mundo coletivista ideal. Não é relaxante ver essa gameplay de Death Stranding? Calma, pode ser pior. Se você passa a carregar equipamentos de suprimentos, energia e armas pesadas, aí vem o verdadeiro desafio do jogo: se equilibrar nas suas próprias pernas. Mas carregar tanto peso faz sentido? Só de mostrar isso aí já me cansou. Então olha só como é realista e visceral subir uma montanha no Death Stranding. Oi, pessoal do comitê. Por acaso alguém aí jogou Death Stranding durante a pandemia? Vocês se sentiram muito esquisitos jogando aquele jogo naquele contexto?
Hideo Kojima nunca escondeu que Death Stranding tem a ver com política, e sim, política de esquerda. Sites internacionais repercutiram que o lançamento do jogo, em 2019, tinha uma conexão direta com críticas ao tal do muro que o Trump queria construir contra os imigrantes do México, quando ele se tornou presidente de extrema-direita dos Estados Unidos pela primeira vez. O jornalista Henrique Sampaio, quando era colaborador do podcast Overloader, explicou como Death Stranding quebrou as expectativas de um público acostumado com os jogos de ação e de espionagem de Metal Gear Solid. No lugar de uma ação à la Rambo, com robôs gigantes, mulheres hipersexualizadas, o Kojima colocou um homem andando com trajes pesados com um bebê de colo como radar. O Kojima concedeu uma entrevista em 2020 falando sobre a coincidência de ter criado Death Stranding após a sua saída traumática da Konami, uma empresa de jogos onde ele ingressou em 1986 com Penguin Adventure e depois Metal Gear. Ele pensou num jogo para fazer pessoas isoladas pensarem em diálogos, imaginando os dilemas das redes sociais, situado num mundo tomado por bombas nucleares. No fim, ele acabou imaginando um mundo muito parecido com o da pandemia do coronavírus. O seu principal designer e ilustrador, o Yoji Shinkawa, enalteceu o Kojima por estar situado no espírito do tempo. Para o site IGN, ele brincou com o fato de prever o futuro. まさにこんな風になるとは僕らも思ってなかったんですけども、なので、これは個人的な意見として、Kojima Hideo監督というのは... O nosso colaborador no Meteoro Brasil, Pedro Zambarda, escreveu uma resenha no lançamento desse jogo bem peculiar, com bebês, bombas, vivos e mortos bem no meio da época da pandemia. Diz lá o texto do Pedro. Hoje, estamos em quarentena forçada em nossas casas com um perigo que pode colocar nossas vidas em risco. Mas há no nosso mundo real entregadores passando por esses mesmos perigos para manter serviços em funcionamento. Há funcionários de farmácias, supermercados e serviços essenciais que tentam manter o nosso mundo sem nenhuma quebra. Embora Kojima não estivesse pensando em uma contaminação por vírus, Death Stranding se desenvolve com um protagonista errante que decide encarar um mundo invadidos por mortos para reconectar a humanidade e restabelecer a vida. Hideo Kojima perdeu seu pai aos 13 anos. A família empobreceu no período em que ele tomava as decisões que acabaram o jogando no mercado de videogames. Death Stranding parece trazer uma mensagem muito pessoal do seu criador em uma realidade de fim de mundo. É muito do que estamos sendo forçados em nossas residências com uma doença rondando do lado de fora. Muitos trabalhadores estão mantendo seus serviços à distância. Outros dependem de ajuda de governos e empresas, e outros tantos correm o risco de vida na rua. Eu não esperava escrever uma resenha nessas condições, mas os assuntos casam entre vivos e mortos. E a conexão entre Death Stranding e a pandemia foi tão forte que o seu criador acabou reescrevendo Death Stranding 2, pensando em tudo que o mundo passou, da doença, do isolamento até a reabertura, muitas vezes forçada e repleta de negacionismo. O youtuber The Cavern Echo e o canal Futura Sound Productions fazem vídeo ensaio sobre as conexões políticas com a franquia Metal Gear, a pré-Death Stranding. Cavern Echo aponta que o Kojima já trazia, mesmo num jogo de ação, referências a Che Guevara e ao anti-imperialismo estadunidense. Bem de esquerda, né? Kojima's wild popularity may be surprising considering his games are so political. Under the bombast, under the outlandishness, under the convoluted and complex storylines lies some powerful political messages. Kojima constantly tackles and challenges the audience by discussing some of the most controversial issues of our time. There is also a lot of anti-Western sentiment in his games, as well as criticisms against historic Western colonialism. A huge message found in his games is Kojima's anti-nuclear weapons stance. An actual Metal Gear is a bipedal tank that can launch a nuke after all, and this is not surprising given Kojima's upbringing in Japan, the only country to be attacked with nuclear weapons by another country. From messages of the meaningless of borders, to attacking Obama for not shutting down Guantanamo Bay,
Kojima's politics are clearly left-wing. The often reclusive man has never expressed these views in an interview, but his work speaks for itself. It's ironic that he is loved by the gaming community, who are often so against political messages, especially coming from the left. A Disney Plus lançou um documentário chamado Connecting Worlds, sobre Kojima e sua transição de Metal Gear para Death Stranding. Infelizmente, o material está indisponível no Brasil ainda, mas o documentário mostra como ele se inspirou em David Lynch, no surrealismo do cinema e até em blockbusters americanos para criticar a América. E ele ainda elogiou Eu Ainda Estou Aqui, filme sobre a ditadura militar que foi fomentada pelos Estados Unidos. Esses jogos eletrônicos, todos muito violentos. Vamos ouvir as palavras do nosso comitê. Olha, eu nunca joguei Death Stranding, mas durante a pandemia foi quando eu joguei pela primeira vez o The Last of Us, que é um jogo que trata sobre uma pandemia. E eu também joguei pela primeira vez o remake do Resident Evil 2, que é um jogo que trata de uma pandemia. E eu acho que eu tenho um probleminha. O masoquismo ele é definido como uma condição de obter prazer através da dor e da humilhação. Livre em 2015 de uma grande corporação japonesa como a Konami, que foi acusada de espiar os funcionários para não vazarem informações, assim como as câmeras com Snake nos seus jogos, o Kojima se sentiu livre para se tornar um Instagrammer. É que, ao criar sua empresa Kojima Productions, que ele disse que era índia até receber milhões da Sony, o desenvolvedor passou a viajar o mundo e, sobretudo, os Estados Unidos para atrair estrelas hollywoodianas e fazer os seus jogos no mais alto nível, sendo promovido pelos principais eventos. Kojima partiu da experiência de quase criar um novo Silent Hills com aquele trailer apavorante de PT. Pelo amor de Deus, aquele negócio é mais apavorante do que o fantasma do comunismo. A partir daí, o Kojima conseguiu contato com Norman Reedus, o Daryl de Walking Dead. Também conseguiu o Guillermo del Toro, baita cineasta que agora é parça do Brasil oficialmente depois de elogiar Ainda Estou Aqui. Aliás, ele até compartilhou meu vídeo da vitória do filme no Oscar. Amicíssimo. E no final ele fisgou até astros como Mads Mikkelsen e a francesa Léa Seydoux. Foi assim que ele escalou um elenco de cinema para fazer videogame. Mas não foi só o elenco do jogo que tirou foto com o Kojima e conversou com ele no Instagram, não. Enquanto ele gravava a captação de movimentos corporais dos atores, que aliás é muito boa, e testava também o jogo para verificar bugs, o Kojima tirou fotos com Robert De Niro, Al Pacino, imortais de Hollywood. Ele transformou a rede social dele num verdadeiro Big Brother, um reality show, uma divulgação do seu jogo autoral. E tudo isso ia sendo costurado com resenhas, com dicas de filmes, músicas, de livros. Ele resume muito disso e dessa estratégia num livro chamado The Creative Gene, uma coletânea de textos de 2021. Infelizmente, esse livro ainda está disponível só em inglês e japonês. O Drops de Jogos entrevistou um dos atores do Death Stranding em 2023, o Tommy Earl Jenkins. E ele contou como é curioso trabalhar com o Kojima, que é um cara que mistura culturas, mistura cinema, política e videogame. Faz jogos que são arte, mas que foi impulsionado por milhões da PlayStation. Diz lá o Tommy: Kojima é muito prático em seus projetos e é muito fácil de trabalhar. Eu gosto da maneira colaborativa como ele trabalha com seus atores. Ele me deu a história do personagem, Die Hardman, que depois vira presidente. Foi um grande desafio trazê-lo à vida. Adoro trabalhar com videogames e já fiz alguns deles. Nem sempre estou fazendo captura de movimento, mas fiz muito trabalho de locução para jogos. Acho que, como ator, é bastante desafiador fazer locução em jogos, especialmente se você estiver fazendo mocap, captura de movimentos, pois realmente precisa se colocar no ambiente ou situação desse projeto. Em alguns casos, você precisa se aprofundar um pouco mais na interpretação, porque não pode se dar o luxo de ter cenários ou figurinos completos em que confiar.
We got doomed, Sam. This was only ever gonna end one way. So come on! No mês de março de 2025, Hideo Kojima soltou o trailer de Death Stranding 2, mantendo as mensagens políticas do seu jogo autoral de 2019. O questionamento sobre o futuro da humanidade e agora negando que redes sociais sejam totalmente positivas. Teve até referência ao Solid Snake dos primeiros jogos, o que parece até uma provocação para Konami e o seu Metal Gear Delta, um remake de Metal Gear Solid 3 sem o seu criador. E vocês vejam só que coincidência, o jogo parece abordar a repressão de governos contra imigrantes, numa ideologia que parece valorizar a morte sobre a vida, o passado em detrimento do futuro. Até parece alguma coisa sobre Donald Trump, né? As histórias contadas por Hideo Kojima ainda privilegiam um militarismo paradoxal, os medos da sociedade japonesa após as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas há uma mensagem de duas personagens femininas, Eva e The Boss, em Metal Gear Solid 3, que explicam a verdadeira devoção nas tramas políticas criadas por esse japonês de Tóquio, criado em Osaka, e que se tornou uma sensação no mundo todo. Do surrealismo até a ação e o pacifismo, o Kojima é um fenômeno, e Death Stranding é um alerta importante sobre Trump e Musk, ambos do presente e não de um futuro distante. Todos os riscos estão ali representados, da guerra civil até a decadência ocidental. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it, not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country.
She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quem apoia a TV Cringe aparece aqui no finalzinho para passar o seu recado e homenagear quem ama. Se você quiser fazer parte do nosso comitê, é só ir até a página do canal e clicar no botão Seja Membro. O João Vitor fez isso e hoje ele tá aqui para mandar um recado para Fernanda. Pra ti, o meu amor. Posso sentir ao acordar que estou em casa. Meu lar tem nome, um sorriso lindo e o maior amor do mundo. Amo saber que podemos contar um com o outro e que o futuro nos terá como queremos. Eu, pertinho do seu abraço, e você, quentinha no meu. Te amo, Fernanda. Ai, gente, que lindo. Beijo.